Muito bem, got it. Muito bem. Então, hoje, tchan, 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 tchan. Olha lá, Doutrina Secreta, volume 1. Agora não tem mais volta. Agora nós estamos no livro, na obra em si, ok? Vamos para a introdução. Na introdução, o que é que acontece? Madame Blavatsky, ela começa, depois de uma citação de Shakespeare, ela cita Shakespeare lindamente. Ela diz assim: ser amável ao ouvir e bondoso no julgar. Por quê? Porque ela vai começar a falar de um erro cometido pela sociedade teosófica bebê da época, tá certo? Tem a ver com um livro lançado em 1883 por um célebre teósofo chamado Alfred Percy Sinnett. Esse livro, que é este aqui, tem esse título, Esoteric Buddhism. Causou uma controvérsia. Francinaldo, Aldo, desculpe interromper, os slides não estão avançando. Ele está parado Não? ainda no primeiro slide. Eu sei o que é isso. O Você que tem que é? desfazer o compartilhamento, e agora só que em vez de essa tela que você compartilhou é um modo de edição. Você tem uma tela Uhum. principal e um painel de slides aqui à esquerda. Uhum. Você tem que selecionar na hora de compartilhar a tela onde está, você já tem que deixar o seu PowerPoint em modo de apresentação, que é aquele tela cheia. Aí você vai selecionar essa tela cheia do PowerPoint. Essa aqui, tá certo. Vamos lá. Se eu fizer certo, você me diz. E agora? Ok, estamos vendo a tela com a fotografia do Sinnett, o livro dele, etc. Certo. Então, causou uma controvérsia. Por quê? Porque foi logo rebatida pela comunidade dos Brahmanes, na Índia, e pela comunidade dos budistas da época. Será, não existe essa coisa chamada budismo esotérico. E se foi publicado, logo deixou de ser esotérico. O que é esotérico, ninguém tem acesso, não, nem pode ser divulgado. Então, ele foi infeliz na escolha do texto, do título, e Madame Blavatsky, ela vai explicar isso bem direitinho para a gente, tá bom? Resumindo um pouquinho, antes de a gente chegar na matéria em si, não era mais esotérico, porque não era mais a primeira vez que se falava disso. E muitas pessoas já tinham conhecimento daquilo que ele chamou de budismo esotérico, esoteric Buddhism. Ele resolveu chamar de esoteric Buddhism a revelação da teosofia, as coisas que nós temos estudado em A Doutrina Secreta, a cosmogênese, a antropogênese, a antiguidade imensa do homem na Terra, sua constituição setenária, etc., etc. Os esquemas planetários de rondas e cadeias planetárias, a evolução da humanidade em 7 estágios de desenvolvimento, tudo isso ele chamou de budismo esotérico. Mas não era budismo, a gente vai ver por quê, nem era mais esotérico. Uma das razões é porque muita gente já sabia dessas coisas. Observem, a senhora Blavatsky e o coronel Wolcott se conheceram na fazenda dos irmãos Ed em 1874, um encontro que foi, de algum modo, providenciado pelos Mahatmas. Sabe por quê? Porque Madame Blavatsky já veio de suas peregrinações pelo mundo, passando pelo pequeno Tibete e Índia, e para a Europa, ela já veio de lá com o propósito de criar a sociedade teosófica. Ela já sabia que isso ia acontecer. Ela não conhecia com quem ia acontecer. E o coronel Sinnett já estava sendo acompanhado com esse propósito.
Os dois foram postos, por acaso, em contato na casa de dois médiums que estavam produzindo fenômenos. E o objetivo tanto do Sr. Olcott como de Madame Blavatsky era explicar e investigar esses fenômenos quanto à sua autenticidade. O coronel Olcott já sabia quem era Madame Blavatsky. Se aproximou dela em francês, acendeu o cigarro que ela estava fumando, conversaram. Depois, ela observou os fenômenos, interviu nos fenômenos, fez com que os médiuns vissem o que ela quis, fez perguntas aos médiuns, e ela pasmou todo mundo lá, quando ela projetou a imagem de um parente seu, parente dela, Vivinho da Silva, em 1874, lá da Rússia. Aí os Ed disseram, eu estou vendo aqui o senhor em roupas russas, ele esse espírito é de um falecido russo. Aí Madame Blavatsky disse, alto lá, é primo meu e está Vivinho da Silva lá na Rússia. Então, como é que pode? Se ele está vivo, como é que eu estou vendo? Ele disse, porque eu estou fazendo você ver aí, Bilu Bilu. Como? Ela disse, nem tudo que se observa na luz astral, nem tudo que se observa neste plano em que vocês têm acesso, por causa da mediunidade de vocês, parte de espíritos de mortos. Como assim? Aí o coronel Olcott pasmou, né? Ele disse, é isso mesmo que eu quero saber. Eu sempre duvidei que tinha mais coisa envolvida. Quero falar com você sobre isso. Aí pronto. Rendeu muito isso aí. Os dois ficaram juntos, depois descobriram que tinham muitas coisas em comum. Inclusive, o mesmo mestre. Deixa eu ver se eu chego lá de novo. Chegou de novo lá? Estão vendo aqui? Esta representação a partir de uma pintura, gente. Isso foi representado a partir de uma pintura, certo? Então, não se iludam em imaginar que esses olhinhos aqui sejam azuis, não, viu? Nem que essa tez aqui seja tão branquinha, não. Porque nas cartas eles dizem que tem pele, não tem pele exatamente branca, porque eles são hindus. Esse aqui é um mestre Sikh, de uma parte da Índia onde as comunidades são mais islâmicas. Este aqui é um mestre hindu que viveu e estudou na Europa. Conhecemos esse aqui pelo nome de M. E o mestre M era, ao mesmo tempo, mestre da senhora Blavatsky e do coronel Olcott, mestre dos dois. E eles não sabiam que tinham o mesmo mestre. Certo? O coronel Olcott, além de contato com esse mestre aqui, para o seu treinamento, foi treinado por um mestre que a gente não tem registro dele, um mestre cabalista chamado Serapis Bey. E os dois também tinham contato com um determinado mestre discretíssimo e maravilhoso, que comprou um título na Europa e é por muitos chamado de Conde de Saint-Germain. Eles tinham contato com esse determinado mestre, os dois. Além de ter contato com um mestre chamado Hilarion. Dizem que este mestre é grego. E especula-se que este mestre, em uma encarnação remota, teria sido o ser espiritual por trás da personalidade Saulo de Tarso ou Paulo. Especula-se que seria o mestre Hilarion, hoje em dia um mestre grego.
Então, eles tinham contato com esses mestres todos. Então, como é que isso era pela primeira vez revelado aqui, ó, no Esoteric Buddhism, em 1883? The Theosophist foi publicado em 1879 e já trazia essas ideias. E antes disso, em 1876, o mundo intelectual foi abalado pelos volumes 1 e 2 de Isis Sem Véu, a Isis Unveiled. Vendeu como água e toda a comunidade filosófica, religiosa, científica ficou querendo saber quem era essa pessoa que escreveu tanta coisa interessante e se era mesmo ela. Como ela contou com a ajuda do professor, célebre professor Alexander Wilder, as pessoas disseram: nós não acreditamos, essa mulher nunca frequentou uma universidade, como é que ela sabe tudo isso? O professor Alex Wilder não está querendo ser considerado supersticioso e acientífico, então resolveu usar essa mulher aí para escrever essas coisas sobre ocultismo. Isso circulava lá, essa fake news, esse boato, esse falatório. Na verdade, tudo aqui é de autoria desses dois mestres aqui e de outros. Outros que muitos mestres participaram com Madame Blavatsky, com os dois mestres associados, o mestre M e o mestre Kutumi, na escrita de Isis Sem Véu. Tá bom? E tudo isso foi bem antes de Esoteric Buddhism, tá bom? Então, a senhora Blavatsky, depois de encontrar o Coronel Olcott, participou do treinamento dele. Eles tiveram contatos com muitos Mahatmas, destacadamente três: o Mahatma Moria, o Mahatma Serapis Bey e o Mahatma Utumi, antes da publicação de Isis. E antes da publicação do Esoteric Buddhism. É claro, a Sociedade Teosófica tinha sido formada em 1875. A publicação do The Theosophist começara em 1879, e em The Theosophist já tinha muita coisa sendo explicada relacionada à teosofia, de forma que Esoteric Buddhism não era, de forma alguma, a primeira vez que se falava dessas coisas. Já não era mais esotérica, não era mais secreto. E também não era Buddhism, por razões que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? E o Sr. Sinnett, onde é que ele aparece nessa história? Bem, o Sr. Alfred Percy Sinnett, ele foi posto em contato por correspondência. Jamais viu o mestre, era um dos sonhos dele. Mas por falta dele, por uma série de faltas que ele cometeu em não seguir instruções deste mestre aqui, ele jamais pôde ver nem a forma astral do mestre, como ele queria ver. Mas Madame Blavatsky conseguiu pô-lo em correspondência com o mestre. Depois, esse mestre precisou se afastar da correspondência para fazer um treinamento. Eles continuam estudando, viu? A universidade não acaba assim, não. Tem muitos graus. E o mestre M, ele teve que assumir a correspondência, certo? Então, os dois começaram a mandar muita informação para ele, ele reuniu essas informações, e lá em 1883, lançou o Esoteric Buddhism, muito depois de tudo isso, a partir do que esses dois mestres passaram para ele, certo? Ele ter dado esse nome à sua obra, Esoteric Buddhism, é considerado por Madame Blavatsky uma falha. E ela começa a introdução explicando o porquê. Certo? Pronto, eu resumi tudo isso para vocês aqui. Já falei de tudo isso.
tá bom? Infelizmente, não está pronto esse PDF ainda. Tá tudo para a aula de vocês estar aqui, tá certo? Então, para não ficar muito chato, o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês a forma digital do livro, da introdução, para quem quiser ir acompanhando, ou para ficar como descanso de tela, ao passo que eu vou pontuando algumas coisas. Aluno aplicado assiste aula com o que na mão? Papel e caneta. Tá bom? Então, vamos entender porque foi um erro da parte do senhor Alfred Percy Sinnett chamar sua obra de Esoteric Buddhism, mal traduzindo budismo esotérico para o português. E vamos entender porque nada tem a ver per si com a religião e sistema moral budismo e que nada tinha de esotérico mais. Certo? Então, por favor, só me deem um instante. Deixa eu parar de compartilhar com vocês isso aqui, porque não está pronto ainda, mas para a semana vai estar. Deixa eu buscar o outro documento. Está abrindo. Então, vamos ver. É isso aqui que está abrindo. Abriu. Então, vamos lá para a página, certo? Leiam os prefácios, viu, gente? Mas vocês sabem que eu vou direto ao ponto. Numa das primeiras aulas, eu disse que a gente vai pelo índice, a gente escolhe o que a gente vai ler, não precisa ler tudo, não, certo? Porque senão a gente nunca chega onde a gente quer. Se a gente for ler tintim por tintim, a gente tem que sair pegando pedacinhos. Porque, infelizmente, não temos tempo de ler tudo. Ah, se eu tivesse tempo para estudar tudo que eu quero em teosofia, eu vou fazer como um teósofo. Eu não vou deixar ninguém chegar perto dos meus livros e vou escondê-los. Na próxima encarnação, já vou direitinho atrás. Tá bom? Olha aqui, gente. A citação a qual me referi. Ser amável no ouvir e bondoso no julgar. De William Shakespeare. Ok? Tá certo. Aí ela diz que budismo esotérico foi um erro, esse título, e diz que o erro desce por um plano inclinado, ao passo que a verdade tem que subir penosamente a colina. Então já estava a maior controvérsia pessoal entre as pessoas, todo mundo contestando esse título, certo? Aí ela diz também. Depois dessa citação, a senhora Blavatsky ela começa a ela começa por fornecer explicações a respeito do mal-entendido causado pelo uso do termo budismo esotérico para qualificar a literatura teosófica que começou a ser publicada no final do século XIX, a começar por Isis Sem Véu. Então, o erro de Sinnett foi chamar tudo que vinha sendo revelado desde Isis Sem Véu e The Theosophist de budismo esotérico. Né? Por quê?
A Madame Blavatsky, ela reconhece que foi um erro, e ela diz, abre aspas, disso advém o erro corrente que, de um lado, restringe a teosofia ao budismo, ou seja, teosofia igual a budismo errado, teosofia igual ao repositório de sabedoria ancestral e antiga, comum a toda e qualquer religião que apareça. As ideias que sustentam, as ideias centrais que sustentam, despidas dos dogmas e das excrescências, das construções e preconceitos dos discípulos, dos homens que construíram com suas superstições e com as idiosincrasias de suas culturas e linguagens, coisas por cima dessas verdades espirituais. Se você tirar isso de qualquer religião, o que sobra lá embaixo é teosofia. Certo? Então, não está só no budismo. Está no budismo, está no hinduísmo, está na cristandade, está no taoísmo, está no masdaísmo, está nas religiões tribais xamânicas de África, de Ásia, de Américas, de qualquer lugar. Está em todas, certo? Em suas tradições e seus escritos, está lá. Mas do jeito que ele colocou, havia uma equivalência, teosofia igual ao budismo. Esse binômio é desfeito por Madame Blavatsky mais tarde, em detalhes, em A Chave para a Teosofia. Ela explica lá em A Chave para a Teosofia por quais razões teosofia não equivale a budismo. Simplesmente. Certo? Aí ela diz, de um lado tem essa confusão, e do outro lado, confundir os princípios da filosofia religiosa predicada por Gautama, o Buda, com as doutrinas expostas pelo referido do livro. Não é necessariamente os ensinos do Senhor Buda. Quais são os ensinos do Senhor Buda? As três joias, sabemos, né? O Buda, o Dharma e a Sangha, as quatro nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, a origem do sofrimento, é possível superar o sofrimento, a verdade que o sofrimento existe, não exatamente nessa ordem, e o caminho lá que leva à libertação, e bem muitas outras coisas éticas e morais que ele ensinou. Mas ele não chegou a ensinar esses detalhes aqui. Aliás, o senhor Buda, ele deixou bem claro que o homem é capaz, e somente o homem é capaz de se libertar, e deve fazer isso sem a ajuda imediata de forças exteriores. E o budismo não preconiza necessariamente a existência de um Deus pessoal extracósmico. A gente já discutiu um pouquinho disso lá na nossa primeira aula, que falou da carta do Mahachohan. Mas essas coisas profundas de Isis sem véu e da doutrina secreta, ele nunca tocou nisso. Então causou confusão, né? Certo? A senhora Blavatsky, ela também afirma que, sem querer, o senhor Sinnett deu aos detratores ou adversários da teosofia uma arma eficaz contra a mesma, contra a teosofia. Porque no seu livro não há nem budismo, nem esoterismo. Quais os motivos? Primeiro motivo, e eu já dei uma introdução. Tudo o que o senhor Sinnett revelou deixou de ser esotérico a partir do momento em que foi entregue ao público por meio do livro, naquele momento. E também
muita coisa do que ele disse já era do conhecimento de muitas pessoas. Segundo Madame Blavatsky, outro motivo, o livro não apresenta a religião do Buda, mas apenas alguns poucos ensinamentos. Até então, a data de publicação do livro é 1883, até então ocultos, claro. Ensinamentos tão complexos, gente, os ensinamentos do Esoteric Buddhism, e em alguns lugares o Sr. Sinnett se atrapalhou ao explicar as coisas, que só são corrigidas em A Doutrina Secreta, alguns pequenos deslizes que ele tomou em budismo esotérico, e muito profundas, eram ocultas. E até hoje nós estamos nos dias debatendo com isso, com a tentativa de entender essas coisas que vieram à luz em A Doutrina Secreta. Muitas delas foram introduzidas por ele lá no Esoteric Buddhism, mas não convia. Esse título foi infeliz a escolha. Esses ensinamentos, eles tratam do que a doutrina secreta desenvolve hoje. E, veja bem, a doutrina secreta visa a não só repetir os mesmos ensinamentos do Sr. Sinnett, corrigindo-os, como complementá-los, e muito, nos 2 volumes revelados de A Doutrina Secreta. A doutrina secreta ela traz à luz muitos pontos fundamentais da doutrina secreta do Oriente. O que é a doutrina secreta do Oriente? Bem, é o sustentáculo dos antigos escritos arianos védicos, como os Upanishads, o Rig Veda, os Puranas e os outros Vedas, o Mahabharata, os sutras do início do budismo, os ensinamentos dos grandes discípulos do Senhor Buda, Amitabha, Ananda, o que mais? Qual mais? Eu não sou tão bom de me lembrar de todos, mas são muitos ensinamentos, são diversas escolas do budismo. A yoga de Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali. E também, gente, sabedoria oriental já conhecida no Ocidente, como a nossa querida Kabbalah, que é caldeia, egípcia, caldeia e persa, caldaica e persa, e que foi coletada e compilada pelos hebreus, mas não foi ideia deles, não. Eles só deram uma roupagem, só colocaram muita coisa por escrito, só criaram gráficos, mas o ensinamento é muito antigo e foi trazido para essas regiões por pessoas como o patriarca Abrão, que migrou da Mesopotâmia, de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, logo Abraão, cuja etimologia da Abraham, pai de Rama, sabendo que Ram era um grande iniciado hindu. Olha de onde veio o ensinamento. De lá do extremo oriente para a Mesopotâmia, e da Mesopotâmia para o Egito e para outros lugares. Então, é muito antigo esse ensinamento que a gente conhece como Cabala, e é também doutrina secreta oriental. É por isso que a gente vai encontrar muita coisa de Cabala na doutrina secreta e informação segura sobre Cabala. É uma das coisas que mais me fascinam em A Doutrina Secreta, como a gente aprende de Cabala, tanto em A Doutrina Secreta como em Isis Sem Véu. E, ao mesmo tempo, a gente
tem a introdução também. O caminho se abre para a gente verificar escolas e ensinamentos afins com a Cabala, como é a Yoga, os Yoga Sutras, e também, mais tarde, a Gnosis cristã, e também, mais tarde, a alquimia medieval, que é a neta da grande alquimia da terra de Quemes. Vocês, quem sabe o que é a terra de Quemes? Terra de Quemes. Quemer, terra escura. Sim, quem é? Que terra é essa? Nós ocidentais resolvemos chamá-la de quê? Os romanos deram o nome de Egito ao Egito, mas os egípcios não chamavam o Egito de Egito. Muito obrigado. Tá vendo, gente? Como as coisas vêm de longe? Aí, ó, dali é que foi subindo um substrato, lá na Idade Média se revelou como a alquimia. Também é um dos caminhos, porque tem uma linguagem simbólica ali que fala de transformar chumbo em ouro. Aí as pessoas pensam que os alquimistas estavam falando de metais. Estavam, não. Eles estavam falando de fazer a mesma coisa que a Cabala e a Yoga ensina. Transformar o chumbo, que somos nós, em ouro. Trazer para fora, sabe o que, gente? A nossa essência divina. E fazer finalmente a reconexão, gente, ó, da personalidade com a individualidade. E virar a conchinha. A nossa mente, ela está voltada para o princípio kama, do desejo. Então, ela está kama, manas. A nossa mente, ela só vai em busca dos seus desejos egoístas. É uma característica de nossa evolução. Mas quando a gente segue por esses caminhos, sejam eles a yoga, a alquimia, o budismo, ou mais tarde a gnosis e outros, e a cabala, aí sabe o que é que acontece? A conchinha, ela vira e a mente, ela vai atrás de Budi, ela fica Budimanas. Quando ela se vira para Budi, ela é iluminada por Budi, por um motivo que a gente vai ver daqui a pouquinho. E no momento que nossa mente é iluminada por Budi, a gente encontra nossa individualidade. O eu pequeno encontra dentro de si um eu maior. Quando esse eu, ou ser espiritual maior, que não é mais um centro de consciência egocêntrico em si, já entende que é uno com todos os seres. Quando isso se realiza, a gente começa a ser fraterno. A gente começa a compreender que a gente não é diferente das pedras, nem do rio, nem das plantas. Que a gente não é diferente dos animais. E que as pessoas, e que vocês, para quem agora para quem eu estou olhando aqui, todos vocês são eu, e que eu sou vocês, e que não tem como cortar isso. E que se por algum infortúnio eu fizer o mal a vocês, eu estou fazendo a mim mesmo. Porque não tem separação. A partir deste momento que os olhos da gente se abrem para Budi, a gente finalmente entende o amor, sabedoria. A luz de Budi, ela é refletida por todos os nossos veículos. Aí a alquimia acontece. Nunca mais a sua vida é a mesma. Você vai agora querer sempre olhar o mundo com esses olhos, com os olhos de Budi. Aí vai nascer no seu coração uma coisa que o Senhor Buda ensinou, chamada Bodhicitta, a mente de profunda compaixão. Quando a mente Bodhicitta nasce em você, no coração-mente, no cérebro-coração, na sua consciência, aí você tem o profundo desejo de viver para beneficiar
todos os seres. Aí, gente, é o contrário do egoísmo. Você finalmente entra na escala ascendente, sua evolução agora vai, pegar um elevador com uma velocidade supersônica. Aquilo que você levaria inúmeras encarnações para mudar, pode agora ser mudado rapidinho, em uma, em duas encarnações. Basta que você concentre sua mente no que você precisa mudar e permita que o seu Buda Christos observe o problema, e o seu Buda Christos ele vai começar a lhe mostrar os porquês da necessidade de uma mudança urgente. Tudo vai ficando mais fácil. Basta essa luz de Buda e ela começar, Então, gente, estão compreendendo por que chamar de budismo não é necessariamente a religião de Buda? Porque essa coisa, Bud, do sânscrito, tem mais significados do que apenas o sistema de crenças, de leis, de moral e de ética, deixado pelo senhor Gautama, o nosso Senhor, bem-aventurado, autorrealizado, e depois desenvolvido em diversas escolas e sistemas por seus discípulos. O senhor Gautama não deixou nenhuma religião sistematizada, não. Nem deixou o senhor Cristo sob a batuta do mestre Jesus, o Nazareno. Nenhum dos dois criaram uma religião. Tempos depois deles saírem desse cenário aqui, foi que discípulos reunidos resolveram pôr por escritos muitos de seus ensinamentos e, tempos depois, desvirtuando esses ensinamentos, nasceram castas sacerdotais que adulteraram tudo. Lá no budismo foi preciso de muitas reformas. A primeira reforma radical que aconteceu foi lá no Tibete, quando um grande sábio chamado Tsongkhapa, ele encarnou. Aí ele olhou e disse: o budismo está se misturando. Os ensinamentos do Senhor estão se misturando o quê? Com magia negra? Não, senhor. Aí Tsongkhapa, o grande ser, ele disse: não, vamos organizar aqui, E ele teve que tomar até medidas meio drásticas. Os escritos do senhor David Regal explicam coisas que aconteceram que muita gente fica chocada. Mas esse Tsongkhapa, ele é adorado como uma encarnação do Buda por alguns segmentos, mas ele foi violentinho que só lá para remover muita coisa que não condizia mais com o ensinamento puro deixado pelo senhor Gautama. Da mesma forma que o judaísmo foi, de certa forma, reformado pelo cristianismo, e da mesma forma que hoje, quando a gente pega o cristianismo como ele está inaceitável, porque se a gente pegar o Sermão da Montanha, contido em Mateus, nos capítulos de 5 a 7, e olhar para o que está acontecendo nas religiões que têm o Sermão da Montanha, que andam com ele nas suas Bíblias para cima e para baixo, a gente não vai ver a mesma coisa. Uma coisa é o que está lá no Sermão da Montanha, uma coisa é o que as pessoas estão fazendo. Então, esses fenômenos chamados religiões, eles vão aparecendo, e de tempos em tempos eles têm que ser revistos. Quando a luz de Buda também chega em nós, a primeira coisa que nós fazemos é organizar isso. A gente senta e a gente usa. Buda, ele trabalha com uma qualidade, a primeira. A primeira grande qualidade que Buda nos dá chama-se viveka.
Discernimento. Discernir, gente, significa tirar alguma coisa que está no cerne ou no meio. Uma coisa que está enrolada e que você não está vendo. Você desenrolar, tirar e olhar para ela. Discernir. Separar e escolher. E sempre guiado por uma luz, por uma intuição. A percepção da verdade como ela é. Bude cada vez mais validar essa percepção. Você nunca mais vai ser enganado facilmente. Se você colocar o discernimento em ação, ele é como o olfato. Você vai cheirar, joga fora, não está mais bom. Ou, isso aqui está muito bom. Tanto é que, nesse estágio de evolução agora, o sentido que estamos desenvolvendo é o olfato, porque está ligado diretamente à Budi e à parte superior de Manas. É o discernimento que nos leva devagarinho a ir organizando tudo isso e acende a luz no quarto escuro e usando as palavras de Shankara, na joia da perfeição da sabedoria, de Shankaracharya, você acende a luz e aquilo que você acreditava ser uma cobra não passa de uma corda enrolada. E nunca mais você, por estar com a luz apagada, vai confundir uma corda enrolada com a cobra. Porque Budi, ela vai iluminar suas percepções. Você não vai mais ser enganado pelos seus sentidos. Nem vai mais ser enganado por agentes exteriores, corpóreos ou incorpóreos. Nem pelos planos ilusórios, quer físico, quer astral. O plano astral é bem mais ilusório que o nosso. Ele está em constante mutação. Em A Voz do Silêncio, nós somos aconselhados a não procurar mestres no plano astral inferior, a não desenvolver mediunidade, não querer essas coisas. Certo? Desenvolver mediunidade no sentido de fazer experimentação psíquica, usando substâncias, ou encantamentos, ou transes, ou passe. Nós somos recomendados a aprender a meditar e praticar meditação, e a trabalhar nosso caráter, e a desenvolver os poderes latentes da alma. Os poderes que estão disponíveis a nós agora são os poderes latentes da alma, os sentidos espirituais, a visão espiritual, o olfato espiritual, a audição espiritual, o paladar espiritual, o tato espiritual, para que nós possamos discernir e encontrar a verdade aonde ela está. Porque a verdade que existe, a verdade com V, ela é a mesma, mas cada um vai encontrar de uma maneira. Mas nunca será outra verdade, ela é uma só. Só que a maneira de encontrar é individual. E é a luz de Budi que, uma vez acesa, nos leva a essa verdade. É por essa razão que Esoteric Buddhism, budismo esotérico, não foi um título feliz, porque ele deturpou, de certa forma, esta compreensão do que seria Buda. Certo? Então, além disso, antes da gente chegar no sentido de Buda, os adeptos, eles não saem revelando assim as coisas esotéricas de qualquer maneira. Madame Blavatsky, ela disse que os adeptos não têm permissão para revelar os ensinamentos secretos zelosamente preservados durante séculos ao mundo incrédulo e zombeteiro atual. Shankarya, muito bem
Ricardo, obrigado. Então, esse mundo incrédulo é um mundo do século XIX, do século XX, século XXI. Tem certas coisas que a galerinha aí está perdendo o direito de saber. Por quê? Porque a galerinha não está afim do básico, do básico, do básico. Qual é o básico do básico do básico? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensinou. O que mais é básico do básico do básico? Tudo aquilo que você quiser que façam com você, faça você mesmo aos outros. Jesus ensinou. Se você quiser ser perdoado, perdoe primeiro. Porque se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. E o perdão é o seguinte: enquanto você não perdoar, você está atrelado ali. Ó. A única coisa que nos liberta é o perdão. O básico do básico, fraternidade. Cadê a fraternidade? Enquanto a galerinha não aprender isso aí e praticar, não terá acesso a mais informações, não. Quem começar a praticar e buscar, vai encontrar lentamente, mais cedo. Mas tem que fazer a faxina interna primeiro. Tem que aprender que tipo de alimento físico dar a esse corpo e que tipo de tratamento dar a esse corpo físico. Tem que adestrar o corpo emocional. Discernir também que tipo de alimento emocional vai dar a ele e controlá-lo para que ele não gere emoções perturbadoras para si e para os outros. E, acima disso, tem que aprender a controlar o corpo mental também, para não usá-lo propositalmente para causar dano aos outros seres. Resumindo, Senhor Buda, básico do básico, deixai de fazer o mal. O bem, gente, o bem é tão difícil que é preciso aprender, ó. Aprendei a fazer o bem e dominai inteiramente a vossa mente. Isso aqui é um ensinamento do Senhor Gautama Buda. Para e passo com os ensinamentos do Mestre Nazareno, o Mestre Jesus. Enquanto esse mundo não aprender isso, nem, nem, nem se penere, nem se balance. Os segredos dos grandes mistérios só estão disponíveis àqueles que buscam e que fazem o trabalho. Na pérola da doutrina secreta, que é a voz do silêncio, diz que são 7 portais que só se abrem por dentro. E é seu desenvolvimento enquanto ser espiritual que faz com que as portas se abram por dentro, cada uma de par em par. Mas elas só se abrem diante de grande desenvolvimento ético e moral. É o único caminho de obter informações e conhecimentos seguros e usá-los seguramente no propósito correto. Qual é o propósito correto? Auxiliar toda a humanidade em sua evolução. Nenhum grande ser usa qualquer habilidade a não ser para esse propósito. E nós, como humanidade, estamos longinhos. Então, por que foi tão ruim o equívoco de chamar o livro do Sr. Sinnett, chamar seu livro de Esoteric Buddhism, budismo esotérico? Pelo seguinte, ela explica que toda a confusão vem da raiz da palavra traduzida por budismo. A palavra é Bud, transliterada para o nosso alfabeto, B-U-D-H. É um radical sânscrito, que significa
conhecer. É a origem das palavras sabedoria, da palavra sabedoria naquela língua. Conhecimento. O conhecimento é uma coisa que ilumina a mente, mas no sentido de Bud é mais profundo, porque esse conhecimento ele é revestido de verdade, de amor e de compaixão. Veja como é profundo. O senhor Gautama, o Buda, grafado assim, B-U-D-D-H-A, o iluminado, recebeu este título devido à sabedoria nos seus ensinamentos. A faculdade no homem que lhe confere a compreensão direta da verdade, já falei indiretamente sobre isso, também vem deste mesmo termo, Budi, gravado B-D-H-I, Budi. Então, o senhor Sinnett se referia a tal sabedoria, a sabedoria contida em Budi, ao chamá-la de budismo. Só que ele gravou com 2 Ds, ele colocou 2 Ds, aí o uso de 2 Ds, o H, com 2 Ds causou confusão, um erro ortográfico. Quando a gente traduz uma coisa, como tradutor, gente, a gente comete, às vezes, um errinho insignificante que pode dar a uma determinada declaração com um contexto totalmente diferente daquilo que o autor tinha intenção. Por isso que traduzir é um trabalho tedioso e chato. Eu só gosto de traduzir teosofia. Me pedem para traduzir outras coisas, eu digo, ai, meu Deus. Porque para traduzir você tem que estudar aquela coisa lá, senão você não vai traduzir direito. Porque traduzir significa recriar nesta língua o que está naquela, sem adulterar o sentido. Não é converter de uma língua para outra, não. Porque as línguas não são intercambiáveis, cada uma é um ser mental peculiar, individual. Toda língua é caprichosamente diferente da outra. E quando a gente faz uso da linguagem, a gente cria novas maneiras de significar a mesma coisa. E a liberdade que a gente usa na linguagem é infinita em qualquer língua. Então, um errinho de grafia dá um problema. Então, ele não se referia ao budismo como sistema moral e religioso que foi fundado pelos discípulos do Senhor Gautama Buda, depois que o Senhor Gautama Buda deixou o plano físico. Toda a confusão teria sido evitada se a grafia da palavra tivesse apenas um D. Certo? De budismo com 2 Ds para sabedoria secreta de Budi com um D só. Já o termo que seria mais correto para classificar os ensinamentos do Senhor Buda deveria ser traduzido da seguinte forma: B-U-D-D-H-A-I-S-M-O, budaísmo, uma coisa que a gente não faz. Porque, veja bem, esses sistemas não são tão simples como se pensa. Quando a gente vai estudar as escolas budistas, são tantas, os mestres são tantos, as vertentes são tantas, que dá um nó na nossa cabeça. Como de um ensinamento tão simples, lógico e prático, vieram à tona tantas vertentes conflitantes? É semelhante ao que aconteceu com os ensinamentos do mestre Nazareno, né?
conte quantas vertentes, todas elas se chamando de cristianismo de alguma maneira, mas veja se você consegue coerência, coesão e adesão e concórdia entre todas essas vertentes. De vez em quando elas não estão se bicando, católicos, protestantes, adventistas, pentecostais, neopentecostais, metodistas, batistas, católicos, católicos romanos, católicos ortodoxos, católicos coptas, católicos gregos, católicos de Constantinopla, patriarca de Constantinopla, católicos russos, tudo vertente de uma mesma coisa, que apenas a duras penas se consegue com que eles se sentem e conversem entre si. Divergem, sim, anglicanos. A igreja é fundada por um rei que queria casar de novo, o rei Henrique VIII. A igreja, o Papa não deixava, ele disse, não, ele chamou o bispo assim, vem cá, quem manda aqui na Inglaterra sou eu, estou doido para casar de novo. Sabe a primeira rainha, eu botei ela numa torre lá, e o que é dela está guardado. Tem uma menina que eu estou saindo aí, a gente está indo para o cinema, o nome dela é Ana Bolena, lindíssima, uma gata, estou a fim de casar com ela. E o Papa, sabe, chato, o Papa não está deixando eu casar, bispo. Vamos fazer assim, bispo. Ó, atenção, eu sou o rei, logo eu sou o chefe da igreja. Agora, tu é o sumo sacerdote da igreja. E o nome da igreja vai ser anglicanismo, tá bom? Ele, tá bom, e assim, e a gente vai deixar de ser católico e cristão? De jeito nenhum. É Jesus, o negócio aqui é Jesus, continua do mesmo jeito. Mas nós não somos romanos, não, nem ortodoxos, nós somos anglicanos. Porque o negócio é o seguinte, Ana Bolena está ali lindinha, estou a fim de casar com a menina, entendeu? E o Papa não deixa, certo? Só porque o Papa é solteiro, eu vou ficar solteiro também, é? De jeito nenhum, já casei uma vez, quero casar outra, quero casar outra, casar outra. Gente, estuda essa história desse Henrique VIII da Inglaterra, vocês vão ver quantas vezes ele casava. E tem mais, viu? Se ele não gostasse da rainha, coitado, ó. Pode dar uma risadinha. É para isso mesmo. Então, veja, gente, como são conflitantes. Também são conflitantes as vertentes do budismo, tá bom? E se distanciam muito dessa essência de Buda. O senhor Gautama Buda, quando ele encontrou Buda, aí ele se iluminou, aí ele conseguiu se realizar. Ele disse, pronto, agora sim. Agora eu não descanso enquanto eu não ajudar toda essa humanidade a se libertar do sofrimento. É uma das coisas mais lindas que existe no mundo, essa coisa do Senhor Buda. É por isso que quando eu conheci ele, eita, eu disse, minha gente, o Senhor Buda, ele é demais da conta. E depois que eu descobri que, por tabela, o mestre Nazareno é discípulo dele, aí que eu gostei mesmo. Isis Sem Véu, capítulo 6, vá lá, livro Verdão, viu? Capítulo 6. Toda a historinha de como um outro rei chamado Ashoka, vencendo uma controvérsia lá no Oriente, mandou missionários budistas para toda parte do mundo conhecido naquela época. E uma equipe de missionários foi parar, sabe aonde? No Mar da Galileia, por volta do tempo em que aquele jovem andava por ali. E eles aportaram numa comunidade essênia e ajudaram os essênios a compreender muita coisa. Professor, você está inventando, né? Tô não. Isis Sem Véu, capítulo, parte 6. Olha lá. Isis Sem Véu, volume 3, verde, parte 6. Esse é um dos motivos pelos quais
Eu recomendo que se leia Isis Sem Véu, pelo menos esse volume 3, que começa assim, teologia. Certo? Aí você vai ver como Jesus ele está ligado ao senhor Gautama e a gente não sabia. E o senhor Gautama e Jesus, ambos, de uma forma, falaram da mesma coisa. Jesus chamou de Christos, porque ele precisava adaptar aquela linguagem lá e aquela tradição lá. O senhor Gautama Buda chamou de Budi. Jesus chamou de salvação. O senhor Buda chamou de liberação. Liberação ou salvação do quê? Da roda de nascimentos e mortes, do samsara. Muito bem. Toda confusão acaba com isso. Se o senhor Cine tivesse escrito assim, Beu, um D só, H-I-S-M, Buddhism, ele estaria fazendo referência a Bud. Então, está tudo certo. O que a doutrina secreta faz é realmente despertar Bud. Aliás, é o livro que mais faz isso. Quando você começa a ler a doutrina secreta, é como se você estivesse cutucando Buda. Acorde, Buda, acorde, acorde. Certo? Então, neste sentido, é isso. Posso? Deixa eu só terminar aqui. A religião sabedoria nunca esteve restrita exclusivamente a um sistema moral e ético exclusivo. Eu já falei disso, está em todos os sistemas. Ela é herança de todas as nações do mundo. Madame Blavatsky afirma textualmente nessas páginas da introdução, nas primeiras páginas. As coisas às quais o Sr. Sinnett faz referência no seu livro já eram conhecidas antes e foram ensinadas por 3 adeptos ao coronel H.S. Olcott, Henry Steele Olcott, além de estarem também no conteúdo de Isis Sem Véu e The Theosophists, publicados antes do livro do Sr. Sinnett. Então, não era nem budismo com 2D e nem era esotérico. Estava errado o título e levou a muita confusão. Agora, se ele tivesse colocado um D só, referindo-se a Bud, aí começa a fazer sentido. Ele nem explicou, nem corrigiu, só fez, também não teve tempo para fazer isso, de jeito nenhum. Dilceia. Namastê. Eu gostaria de só esclarecer o seguinte, quando você fala, foi Olcott que escreveu uma espécie de catecismo do budismo? Sim, Foi? catecismo budista, sim. Foi Olcott. Foi Senhor Olcott. Henry Steele Olcott. Sim, mas aí esse budismo é o budismo do Senhor Buda. Sim, sim, é. Não é o Budi, pensamento superior espírito. É o espiritual. sistema religioso. Porque Do através budismo. do sistema religioso do Senhor Buda, do Senhor Gautama Buda, Sim. indiretamente, sem dizer isso, se chega no mesmo lugar. O desenvolvimento de Buda é uma questão moral e ética. Entendeu? Certo. E esse livro, então, do Sinnett, ele fez baseado, estou deduzindo, estou depreendendo, né? Me corrija se eu estiver errado, que as cartas dos Mahatmas foram escritas, a troca de cartas foram com ele, né? Com o Sinnett. Com o Sinnett e com o Hume, isso. Sim. Então, estou depreendendo que Sinnett escreveu este livro baseado nas informações que tivera adquirido pelo recebimento dessas cartas, mas do que exatamente se trata o livro?
das coisas que a doutrina secreta trata: evolução da humanidade, origem do homem, origem do universo, e não de uma religião. Certo, não, ok. Então, na verdade, o que ele fez seria um prefácio, entre aspas, um Sim, resumo. sim, um resumo, pronto, o resumo é a palavra mais correta. E um resumo, Dilceia, bastante incompleto, diga-se de passagem, porque nas cartas os mestres não revelaram tantos detalhes quanto Madame Blavatsky passa a revelar aqui nas instâncias do livro de Dzyan. Os Certo. mestres deram só algumas introduções básicas e muito por alto ao senhor Sinet. E depois ele disse: eu posso comentar alguma coisa e publicar num livro? O mestre Kuthumi disse: sim, pode. Aí ele... E tem mais, o senhor Sinet, ele criou termos, ele criou palavras, ele inventou expressões para tentar traduzir para o inglês coisas que ele aprendera com os mestres. E nem sempre ele foi feliz. Aí daí surgiram equívocos. Os equívocos nesta obra, Esoteric Buddhism, só são corrigidos aqui em A Doutrina Secreta. Já em Isis Sem Véu, Madame Blavatsky, falando sobre o mesmo assunto, não teve permissão naquela época de discorrer extensivamente sobre muita coisa. De maneira que Isis Sem Véu ficou muito incompleto. Então, por estas duas razões, corrigir os equívocos em Esoteric Buddhism e esclarecer questões levantadas em Isis Sem Véu, foi necessária a escrita de A Doutrina Secreta. E foi preciso manter Madame Blavatsky viva para isso, porque ela estava praticamente morta. E, aliás, ela foi ressuscitada, porque ela foi dada como morta por volta das 21 horas, 21 horas de uma noite. O médico saiu do quarto dela e disse que não tinha mais como. Que ele se preparasse para o funeral no dia de manhã, que ela não acordaria viva. Mas lá pelas outras horas, algumas poucas pessoas que estavam no recinto onde ela se encontrava doente, receberam a visita de dois homens muito altos, com vestes orientais, que pediram para ver, foram muito corteses e educados, e muito gentis, pediram para ver Madame Blavatsky, muito embora ela estivesse dormindo. E eles foram de extrema cortesia e gentileza, foram gente tão fina que deixaram eles ir. Quem será que eram, hein? Mestre Mori e Mestre Kuthumi. Entraram, chegaram lá, trouxeram ela de volta do coma e falaram com ela: olha, é o seguinte, essa forma que você está ocupando, ela já se desgastou. E nós a energizamos novamente para falar com você. Nós queremos o seguinte: você quer que a gente deixe você ir embora e você descansa de uma vez de todos esses padecimentos? Ou você prefere, se você quiser fazer mais uma coisa por nós, nós não temos nem o direito de pedir a você que faça isso. Portanto, você que decide. Se você não quiser, não precisa. Mas se você aceitar, prometemos que manteremos o seu corpo vivo até que você conclua o trabalho. Era mais ou menos 1885. Aí, Madame Blavatsky disse: eu quero a opção 2, eu não quero ir embora agora, não. Eu só quero ir embora quando eu fizer isso que os senhores querem que eu faça. Aí ele disse: então comece a escrever. Comece a escrever, vá escrevendo, porque é muita coisa, e a gente vai rever Isis Sem Véu. Escreva uma carta para o condiscípulo William Quan Judge, nos Estados Unidos. Peça que o William Quan Judge releia Isis Sem Véu com você
e anote os pontos que precisam ser esclarecidos de Isis Sem Véu, traga isso para cá e vamos escrever uma coisa que será chamada doutrina secreta. Então, ela passa a escrever a doutrina secreta ali, em 1885, conclui essa escrita por volta de 1888, e os volumes 1 e 2 ficam prontos em 1888 e são publicados. Antes de ir embora, em maio de 1891, ela deixa pronto os volumes 3 e 4, só que os volumes 3 e 4 nunca foram encontrados. Mas ela diz em correspondência que deixou prontos para impressão os volumes 3 e 4. Mas até agora é um mistério. A gente está procurando os volumes 3 e 4 e queremos saber o que tem nesses volumes. Numa das cartas, ela diz que tem coisas assombrosas, como, por exemplo, a biografia de todos os grandes ocultistas da raça ariana. Todos. E detalhes sobre o que acontecia nos mistérios maiores no interior dos templos. Quando eu vi isso na compilação feita por Daniel Caldwell, de uma carta dela, eu disse, pronto, é por isso que não apareceu. Quem disse que essa geração está pronta para conhecer esse tipo de coisa? Os mestres não vão deixar mesmo isso vir à tona agora. Eles disseram, está certo. É o seguinte, essas duas coisas, eles não a humanidade não está pronta, mas não está pronta mesmo ainda. Então, vai ser publicado só 1 e 2 e pronto. Cosmogênesis e Antropogênesis. Tá bom? Eu recomendo a leitura do livro A Doutrina Secreta, uma cronologia, por Daniel Caldo, que é do projeto Pioneiros. Foi divulgado pela Sociedade Teosófica. Tá certo? Tem até uma... inclusive, eu participei do evento de lançamento, porque participei da tradução e da revisão do texto original do nosso irmão teosofista americano Daniel Caldwell para o português. Certo? Maravilha. Obrigada. De Maravilha. nada. Obrigada. De nada. Eu espero Esse que aqui, tenha Naldo. podido ajudar. Então, veja bem. Depois de falar de Adi Buda, a causa primordial incriada, o Buda da sabedoria imutável, Avalokitesvara, etc. Madame Blavatsky, lá numa página mais adiante, ela resolve definir, ou é antes, deixa eu ver aqui. Ela resolve definir bem direitinho uma série de palavras derivadas da raiz Bud. Pelo livro, eu sou mais feliz aqui. Pelo livro, eu sei mais ou menos o que estou querendo. Lá no livro físico, está na página 45 da edição, no finalzinho do parágrafo. Deixa eu ver. Mas está quase aqui. Eu estou chegando lá, porque eu sou aloprado, é no final desse parágrafo aqui, que diz assim, que lé retilo, estamos quase lá, então vai ser a última coisa. Adi, ou Adi Buda, o Uno, ou a primeira e suprema sabedoria, é um termo usado por Arya Sanga em seus tratados secretos e também atualmente por todos os místicos budistas do norte, ou seja, do Tibete. É uma palavra sânscrita e uma denominação dada pelos primitivos arianos à divindade desconhecida. Não se encontra a palavra Brahma nem nos Vedas, nem nas escrituras anteriores. Significa a sabedoria absoluta. E Fitzgerald Hall traduz por Adibhuta como a causa primordial incriada de todas as causas.
Evos e Evos devem ter se passado antes que o epíteto de Buda, B-U-D-D-H-A, viesse, por assim dizer, a ser humanizado, aplicando-se aos mortais e apropriado finalmente ao indivíduo cujas virtudes e sabedoria incomparáveis tornassem digno do título de Buda, da sabedoria imutável, como o Sr. Gautama conseguiu. Já Bodha, B-O-D-A-H, com um D só, quem quiser, coloque definição. Bodha significa a posse inata da inteligência ou entendimento divino. Buda, B-U-D-D-H, a sua aquisição pelos esforços e méritos pessoais. Então, um Buda é todo e qualquer ser que adquiriu Bodha, que é a sabedoria e entendimento divinos. Então, um Buda é o que todos nós um dia seremos. É um grau, é um degrau na escala da evolução. E Buddhi, B-U-D-D-H, é a faculdade de conhecer o canal por onde o conhecimento divino flui até o ego. Já expliquei hoje numa digressão que fiz. O discernimento do bem e do mal. Discernimento, em sânscrito, viveka. Procure discernimento em Aos Pés do Mestre. É a primeira qualificação do discipulado. E também a consciência divina e a alma espiritual, que é o veículo de Atma, ou seja, um princípio em nós também se chama de Buddhi, que abriga Atma. Abre aspas. Quando o Buddhi absorve ou destrói nosso egoísmo com todos os seus virakas, a Avalokitesvara se manifesta em nós e o Nirvana ou Mukti é alcançado. Mukti é o mesmo que Nirvana, a libertação dos laços de Maya ou ilusão. Bodhi é igualmente o nome de um estado particular de êxtase, chamado Samadhi, durante o qual o indivíduo atinge o ápice do conhecimento espiritual. Então, Bodhi, enquanto estado, está para Samadhi, do yoga, o estado durante o qual o indivíduo atinge o ápice do conhecimento espiritual. Tá certo, gente? Então, eu vou continuar o PowerPoint a partir daqui, ignorantes os que por ódio ao budismo, lá no livro, na página 45. A partir daqui, eu vou sintetizar, gente, o máximo que eu puder para nós avançarmos, porque não é bolinho, não. Sabe onde termina essa introdução? Na página 68. É muita coisa. Então, eu tenho que sintetizar o máximo que eu puder para passar para vocês. Tá certo? Mas hoje o tempo é exíguo. O tempo é pouquíssimo. Então, alguém além de Dilceia gostaria de dizer algo? Elisa, gostou da brincadeira com o rei Henry VIII? Sim, quando tu começou a falar, eu olhei assim, mas espera aí, de quem ele tá falando? Aí eu tive que rir, né? Essa vai no cineminha com a Ana Bolena, daí eu rachei o bico, né? Não tem como. Era medonho mesmo, né? Nossa. Tudo bom, Elisa. Elisa sempre gosta das minhas loucuras de Paraíba. Eu acho Muito bem, gente. Agora, a respeito de Budi. O que é que vocês acham de Budi, dessa maravilha que vem acima da mente, viu? É uma maravilha, é uma coisa que está em nós. Fala, Daniel, seu lindo. Meu querido irmão, me surgiu uma dúvida durante essa semana e hoje culminou aqui.
A intuição, aquela que vem de Budi, aquele despertar de uma consciência mais profunda, até que ponto essa intuição, esse conhecimento vamos chamar de... fugiu. Mas até que ponto esse conhecimento ele é próprio nosso ou nos é emprestado? Veja e quando bem. nós não alimentamos, podemos perder o bonde da história. Exato. É porque, veja bem, Budi, ele está para além de mana superior. Vamos lembrar da tríade? Budi, ele não está no quaternário. No quaternário está a personalidade, né? O que é que a personalidade compartilha com o quaternário através de Antakarana? A mente só. Manas inferior. Onde está Budi de verdade? Na personalidade? Não, senhor. Budi está na nossa individualidade. E nossa personalidade, meu irmão, ela passa o tempo todinho fugindo disso. Por quê? Porque ela quer ser a dona dos veículos. E, para a personalidade, a descoberta e o encontro com Budi significa a morte. Porque acabou o egoísmo, acabou a ideia do eu. Budi nos obriga a olhar para nós mesmos e dizer, cadê o eu? Eu quem? Eu sou Daniel, eu sou Dilceia, eu sou Elisa, eu sou Ricardo. Eu sou essa pessoa aqui que está com um Galaxy Tab A. Não tem diferença. Então, veja como isso é complicado do ponto de vista de uma personalidade limitada aos 5 sentidos e restrita a um corpo físico. Essa personalidade que ela acorda de manhã, toma banho, vai para o trabalho, faz tudo correndo, volta para casa, almoça, às vezes não fala com quem está perto, fica irritada, não se conhece, não sabe quem é. Budi, como você bem colocou, é uma coisa que a pessoa que buscar vai encontrar e vai despertar. É propósito dos mestres que nós transcendamos os nossos rupas, os nossos corpos de matéria densa, físico denso, etérico, astral ou emocional e mental inferior. Veja onde se encontra Budi, intuicional, acima do mana superior. Por isso que o irmão Aveline, ele foi muito feliz na ilustração da bacia, da conchinha. Quando a conchinha está virada para baixo, olha só, manas inferior está envolvido com astral e só vai em busca dos desejos egoístas. Aí fica difícil para Budi, compreende? Percebe? Mas com um esforço muito grande da personalidade da personalidade desperta, quando a personalidade desperta para a existência de algo maior em si e do que ela própria e que está em todos. Aí o que é que acontece com a conchinha? A conchinha que estava assim, ela vira, ó, manas, Budi, manas. Então, ela passa a ser intuicional, espiritual e voltada para os planos superiores. A partir daí, com esforço, aí você vai agora usar o discernimento e cada vez ser mais iluminado por Budi. Mas, sabe aquela alegoria da Bhagavad Gita? A batalha do campo de Kurukshetra? No ponto em que Krishna diz para Arjuna, põe o carro no meio do campo. A gente só consegue, Budi, quando a gente põe o carro no meio do campo. Quem é que está no meio do campo? Que manas?
mana superior, quando a gente começa a operar a partir da mente abstrata, com ideias abstratas como essa que nós estamos considerando. E quando a gente começa a conectar essas ideias com o que nós fazemos todo dia, diariamente. E nós começamos a entender que sem fraternidade não vai. Sem deixar de lado o egoísmo, você jamais vai transcender os seus níveis rupa e atingir o nível arupa, buddhi, átmico e, daqui para cima, sua natureza divina. Então, já está em nós, né? Mas em quais princípios? Nos princípios superiores. É prontamente acessível à personalidade? Não. Existem personalidades que, pelo seu comportamento, estão se colocando bem distantes? Sim. Infelizmente, a grossa maioria da humanidade. Existe já um número de seres humanos que estão despertando para Buda? Sim. Mas, em comparação com a grande massa da humanidade, é isso aqui, ó. É a pontinha de um iceberg, a pontinha de uma pirâmide. Lá, a pontinha mesmo. Porque é a partir dessa pontinha que a humanidade vai começar a fazer suas transformações. Quem está na pontinha vai puxar a evolução do restante da humanidade. Quando o Buda desperta numa pessoa, ela passa a trabalhar inegoisticamente pela evolução de todos os seres. Atingir Buda significa, para você, não apenas a sua evolução, mas contribuir significativamente para a evolução de todos os outros. É por isso que os mestres fazem tanto esforço para que a gente aprenda essas coisas. Agora, eles nunca vão enfiar a goela abaixo, né? Nem vão impor essas coisas para quem não quer, ou para quem não está pronto ainda. É preciso que a gente busque. Então, por este ângulo, faz sentido você dizer que não é uma coisa tão nossa, não, mas não é mesmo. Do ponto de vista da personalidade confinada nos corpos, mas não é mesmo, meu filho. Só quando essa personalidade, através da primeira grande verdade, qual é a primeira grande verdade? Lapada no espinhaço. Ou sofrimento. Através da compreensão da primeira grande e nobre verdade, é que a pessoa começa a subir devagarinho em direção a Buda. A grande massa da humanidade preferiu aprender assim. E nós que estamos aqui, esse pequeno grupo que está aqui, que nos acompanha por outras mídias, no YouTube, que depois vai ver, não está aqui presencial, mas depois vai ver, esses que estão buscando, não se engane, se vocês estão buscando agora, é porque vocês estão retomando um árduo trabalho que foi começado N encarnações lá atrás, e vocês já sofreram muito para desenvolver uma mente tão ávida de libertação como a de vocês. Já é resultado de muito sofrimento e crescimento. Ninguém chegou aqui por acaso. O acaso simplesmente não existe. Fique à vontade, Ricardo. Oi. Você hoje fez no início e agora no final essa referência ao cálice sagrado, né? Ao cálice. Uhum. E isso me fez lembrar uma coisa. Bom, isso aí é um entendimento meu. Que pena. Me parece que o simbolismo do cálice, que é usado na cerimônia de consagração da hóstia e distribuição da hóstia nos templos católicos, é exatamente a referência do despertar da mente superior, quando ela se volta para Buda, e aí, com a concha voltada para cima, ela se torna um receptáculo dessa sabedoria universal.
né? E aí você tem o corpo, aí você tem a hóstia, que pela simbologia católica é o corpo, ele se torna consagrado, porque uma vez que a concha está voltada para o alto, voltada para as realidades superiores, o corpo, que é a hóstia, se torna, digamos assim, obediente e instrumento fiel das orientações, dos impulsos, das intuições, das impressões, das vibrações, das energias que vêm do alto em direção aos planos mais grosseiros. Então, aí o porquê da hóstia, o corpo, este é o meu corpo que é dado para vós, né? Então, você tem esse detalhe aí. Então, eu não sabia que o Avelino tinha feito essa referência no trabalho dele, mas me parece que isso daí é aquele típico ensinamento esotérico que acabou sendo passado na ortodoxia e é que tem um termo que significa que é o conjunto os rituais, o conjunto ritualístico do catolicismo, ou seja, me parece que é exata para mim é claramente um exemplo de um conhecimento esotérico que acabou sendo passado para o ritual católico. Se foi feito Justamente. se foi feito por descuido, por ignorância daqueles que ritualizaram a igreja, ou se foi feito de propósito, como um elemento de ensinamento oculto, secreto, no sentido de inspirar as pessoas, né? Aí vai lá saber, mas eu vejo isso claramente, essa questão do cálice com a hóstia, o corpo consagrado e a concha voltada para o alto, né? Como receptáculo do que vem de cima. Madame Blavatsky, em sua obra A Origem do Ritual na Igreja e na Maçonaria, ela diz que é de propósito. Como simbolismo, né? Sim, porque, veja bem, como a Eu massa defendo não essa ideia pode também. acessar tudo isso, mas a massa tem direito a essa energia, ali na missa, quem está ali de corpo, alma, mente e coração é tocado espiritualmente de forma profunda quando acontece aquele ritual milenar. Tem mais essa. É milenar o ritual. Raul Branco fala muito sobre ele nos seus escritos sobre o cristianismo primitivo. E creio que a senhora Anne Besant, nos seus escritos, também fala sobre isso, na parte que ela descreve o cristianismo. Raul Branco, eu sei que fala, porque eu estudei no livro dele lá, os ensinamentos esotéricos de Provavelmente Jesus Joffrey Cristo. também. Isso. Joffrey Jeffrey também. Hodgson também, certamente. Carlos Cardoso Avelino é um teosofista. Sim, sim, Ricardo, muito bem. Os ensinamentos de Jesus e a tradição esotérica cristã. Aí, existe até a foto, o esquema, a fotozinha do cálice e da hóstia, está tudo aí, numa página lá no meio. Mas eu dizia, uma pergunta aqui de Leonardo, que Carlos Cardoso Avelini é um grande escritor e pensador teosófico, não mais ligado à sociedade teosófica, mas já esteve por muito tempo ligado à sociedade teosófica no Brasil. Olha lá, ó, que acabo de dizer, o Ricardo mostrando para a gente, tanto o cálice como a hóstia, na obra de Raul Branco. Ok? Carlos Cardoso Avelini, uma vez deixando o Brasil, tem um trabalho teosófico até interessante. Ele tem um site na internet chamado Sabedoria Esotérica, parece, qualquer coisa assim. Certo? Muito embora ele seja um teosofista muito controverso e com posições bastante fortes, viu? Não se espante se ao ler coisas de Carlos Cardoso Avelini você
tiver, menino, que é isso? Porque ele realmente é assim. Mas ele tem muita coisa boa, certo? Muita coisa. A contribuição dele quando esteve na Sociedade Teosófica é muito grande. Tem muitos livros bons. E ele estava na equipe que preparou e deixou para nós prontas as cartas as cartas dos Mahatmas para Alfred Percy Sinnett, volumes 1 e 2, na ordem cronológica. É um legado dele enquanto esteve ligado à Sociedade Teosófica no Brasil. Hoje em dia ele vive lá pela Europa. Até pouco tempo esteve fazendo parte de um movimento chamado do LUT, Loja dos Teosofistas Unidos. LUT, International United Lodge of United Theosophists, em inglês. Mas eu soube recentemente, não sei se é verdade, que nem na LUT ele está mais, ele se desligou da LUT. Ele Não é está mais, muito não. difícil. Ele não está Ele mais, é não. Não está mais muito... LUT, não. Ele criou, me parece que ele criou a própria instituição dele, acho que é LIT, enfim, e estava em Muito bem, Portugal. certo. Muito bem. Ele é uma pessoa muito difícil de lidar, minha humilde opinião, entendeu? E realmente é assim mesmo. Quando você tem uma personalidade muito forte, é muito difícil mesmo você ficar num canto só, você fica muito inquieto, né? Tá bom, Leonardo? Gente, nós já passamos do tempo e muito, viu? Foi. Muito! E hoje quem vai fazer o nosso mantra de encerramento é uma garota especialíssima, que ela de vez em quando dá uns toques na gente bom. Ela sabe realmente cutucar todas as onças com todos os tipos de varas, longas ou curtas, ela não tem problema com ela. O nome dela é simplesmente, a primeira letra do nome dela é Dilceia, que vai fazer o mantra para a gente. Lá vamos as varas curtas, as onças. Todos os animais somos todos um, né? Então, gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade, pelo entendimento, pelo conhecimento, pela harmonia, pelo acesso à sabedoria. Ó vida plena que vibras em cada átomo. Ó luz eterna que brilhas em cada criatura. Ó amor imortal que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros seres. Om Shanti, Shanti,